Vamos à palavra de Deus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21, versículo 22 e versículo 23. Mateus 7, 21, 22 e 23 está escrito assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Feche teus olhos, Pai. Glorifica o teu nome esta noite. Sua palavra foi lida e ela há de ser ministrada. Eu rogo que o Senhor ilumine a minha mente, aqueça meu coração e use a minha vida para falar com sua igreja. Não nos deixe sair deste lugar sem sermos ministrados pelo Senhor. Confronta-nos, conforta-nos, consola-nos, renova o teu povo neste lugar e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre não vos conheço, a Bíblia e o conhecimento de Deus. E minha reflexão esta noite foi motivada por um texto que eu li de um autor chamado Richard Foster. Seu livro Celebrando a Disciplina, Richard Foster disse o seguinte: a superficialidade é a maldição dos nossos dias. E a doutrina da satisfação instantânea é um problema espiritual. Precisamos, nesses dias, mais do que pessoas inteligentes ou talentosas, mas de gentes com profundidade. E eu quero então pensar com vocês um pouquinho sobre esse conhecimento de Deus à luz da Escritura. Esse texto de Mateus capítulo 7 está dentro daquele que é conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E é Sermão do Monte porque Jesus está pregando muito provavelmente numa montanha ou então em uma região montanhosa, e por isso tem a ideia de Sermão do Monte. É também o sermão mais extenso que Jesus pregou publicamente, ou então dos que estão registrados na Escritura. Alguns dizem que, na verdade, não foi um sermão único. Foi uma compilação de vários sermões que Cristo pregou em várias ocasiões, e Mateus, assim como Lucas, decidiram reunir em um único espaço. Mas também tem o grupo da qual eu concordo que de fato foi o único momento em que Jesus estava proferindo e pregou esse sermão, extenso por sinal, o mais famoso que tem na história da humanidade. E este sermão, talvez já falei aqui, ele é muito confrontador. Todo cristão deveria ler Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, porque nós encontramos aqui o sermão de Cristo, Cristo falando de fato. E temos aqui princípios do reino de Deus sendo estabelecido. Podemos ver a palavra lei do reino de Deus aqui sendo pregada por Cristo. E é bem desafiadora, mexe com a gente, quebra o nosso orgulho, nossas vaidades, mexe, mas bagunça. Leia o Sermão do Monte como recomendação. E no capítulo 7, Jesus começa trabalhando a ideia do equilíbrio com relação ao julgamento, a não julgarmos para não sermos julgados. E aqui a gente às vezes acaba usando esse texto como pretexto para tentarmos acusar aqueles que fazem apologética, como que se não devêssemos defender a fé cristã diante de tanta heresia. Se vemos alguém pregando uma heresia, devemos ficar quieto, porque a Bíblia diz: não julgar para não ser julgado. E não é assim que o texto diz.
o texto está tratando uma outra coisa ali. Por quê? Porque ele vai trabalhar uma outra perspectiva com relação ao julgamento. Você que vai julgar precisa, antes de julgar o outro, fazer uma autoanálise de como você está, de como estão as coisas. E no versículo 15, do 15 ao 20, Jesus vai falar a respeito dos falsos profetas, de como deveríamos analisar, como deveríamos parar para discernir os falsos profetas. E o sinal que Cristo apresenta é o do fruto, de como uma árvore que é estragada não tem como dar bom fruto. Portanto, fosse profeta, ainda que ele vivesse mascarado, em algum momento da sua jornada, ele iria exalar ou expor o seu fruto, que é de fato de um falso profeta. E se nos versículos 15 e 20, Jesus fala do falso profeta ou do falso mestre, nos versículos 21 ao 23, Jesus fala dos falsos seguidores, dos falsos discípulos. E Jesus vai fazer menções interessantes, que muitos, ou então nem todos daqueles que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, senão aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele continua: naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não curamos, em teu nome não expulsamos dos demônios. E ele vai dizer, eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Vocês que praticam iniquidade, vocês que praticam injustiça, vocês que vivem na maldade, no pecado. Esses textos aqui nos mostram alguns detalhes sobre conhecimento. O versículo 21, a expressão é: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Jesus está falando daqueles que estão mencionando o seu nome. E o interessante é que a expressão Senhor, Senhor aqui, há um embate entre os biblistas se a expressão Senhor, Senhor aqui, que é curioso, antes da ressurreição de Cristo, a expressão Senhor, Senhor, ou Senhor, quando era usada, era uma referência apenas a Cristo, ou como mestre, ou apenas um respeito, em forma de respeito. Senhor, Senhor, poderia ser uma menção a Ele como um mestre, que Ele de fato era, ou como respeito, uma forma de se referir a alguém respeitosamente. Eu particularmente tenho dificuldade ainda até hoje de me dirigir a alguém que é mais velho que eu, como você. Tento usar a expressão Senhor. Já ouvi alguém dizer Senhor está no céu, mas tudo bem, mas é respeito. Mas há também uma percepção que a expressão Senhor em Mateus, quando é usada depois da ressurreição de Cristo, é uma referência à adoração e é uma referência à sua divindade, a Ele como Deus. E como o texto que eu li está em Mateus 7, antes da ressurreição, poderíamos dizer que é uma referência a Mestre e Senhor. Mas embora o texto está em Mateus 7, isto só vai acontecer de forma escatológica, porque o texto aqui também é escatológico, porque ele vai dizer o quê? Naquele dia. Mas qual dia? O dia do juízo, o dia da condenação. Portanto, embora a menção aqui está em Mateus, antes da ressurreição, o texto é escatológico, é futurístico, aponta para o futuro, portanto, depois da ressurreição. Aqueles que não entrarão
mesmo chamando Jesus de Senhor, que é depois da ressurreição, é referência à divindade dele, não herdarão o reino dos céus. Isso mostra o quê? Isso mostra que aqueles a quem ele se refere que não entraram no reino do céu, não significa que eles tinham uma compreensão errada de quem era Cristo. Porque se eles vão chamar de Senhor, Senhor, pós-ressurreição, é uma referência ao quê? À divindade dele. Portanto, esses têm uma compreensão correta de quem é Cristo. Uma compreensão correta da divindade dele. Eles sabem que Cristo é Deus, é divino. Portanto, embora eles sabem que Jesus é Deus, naquele dia não herdarão o reino de Deus. E aqui está algo interessante. Esses homens tinham uma compreensão correta de Jesus, um conhecimento cognitivo de Cristo. Eles saberiam explicar que Cristo era Deus. Eles tinham a compreensão ortodoxa, eles tinham a compreensão correta. Em outras palavras, eram pessoas que andavam no cristianismo e a sua compreensão de Cristo não era heterodoxa, não era equivocada. Não eram hereges, não eram pessoas que não sabiam dizer quem era Cristo. Não eram pessoas que não conheciam cognitivamente a pessoa de Cristo. Não eram pessoas que não tinham uma compreensão correta. Eles vinham para a igreja e saberiam, compreendiam bem as doutrinas fundamentais da fé cristã. Sabiam sobre trindade, sabiam sobre a divindade de Cristo, saberiam sobre aquilo que é o mero cristianismo, doutrinas basilares. Mas mesmo conhecendo intelectualmente, conhecendo racionalmente, conhecendo de forma correta, Jesus diz que naquele dia alguns não iriam entrar naquilo que é o paraíso, não iriam estar com Ele na eternidade. E por quê? Porque o conhecimento que eles tinham correto era apenas cognitivo, ficou apenas aqui. O Senhor, que eles entendiam que era Deus, era uma compreensão apenas na mente, na racionalidade, era apenas aqui, não havia descido para aqui. E o conhecimento que a Bíblia nos orienta não é apenas o cognitivo. Na Escritura, conhecer a Deus transcende a cognição, transcende a nossa compreensão correta. Esses homens aqui terão a compreensão correta, mas a compreensão correta não desceu no coração, não veio para a vivência, não veio para a vida, não se tornou norte para a sua caminhada, não virou norte para a sua existência. Ele compreendia, mas não vivia. Compreendem, mas não caminham. Compreendem, mas não vivem. E conhecer a Deus na Escritura passa da cognição e vai para o relacionamento. É como aquilo que tem na televisão. Pegam os fãs clubes dos famosos, escolhem quem conhece mais o famoso e levam lá na televisão e começam a falar. E fala o número do sapato, o número da calça, o número do blazer, o cabelo, o sei lá mais o que, onde mora, onde nasceu, onde cresceu, os pais, o avô, o bisavô, a música não sei o que. Fala tudo, o fã sabe tudo, quase que tudo sobre o seu ídolo. Mas o ídolo olha para ele e não conhece ela. O ídolo está diante de alguém que sabe tudo sobre ele e ele não conhece quem é aquela pessoa. É mais ou menos isso que Cristo está dizendo aqui. Eu não vos conheço, ainda que vocês compreendam quem eu sou. Eu não vos conheço, ainda que vocês saibam quem eu sou. Eu direi, eu não vos conheço.
Sabe por quê? Porque o conhecimento ficou apenas na mente. Aquela moça, aquele moço que conhece o seu ídolo, apenas conhece na mente, não por vivência, não por relacionamento, não por caminhada. E eu vim desafiá-los nesta noite e reviver. Deus quer que a gente o conheça, não apenas na cognição, não apenas na mente, não apenas entendê-lo ortodoxamente e acabou. Ele quer que este conhecimento aqui na mente desça para a vida. Ele quer se relacionar conosco. Ele não quer apenas que a gente compreenda, diga, Ele é Deus. Ele quer que a gente caminhe com Ele, se relacione com Ele, viva com Ele, tenha conexão com Ele. Porque a palavra conhecimento na Escritura aponta para quê? Para a relação íntima. Quando você lê a Escritura no Antigo Testamento e você ouve, e Adão conheceu Eva, é relação entre homem e mulher. E a mesma palavra que é usada para essa relação homem-mulher de conhecer é a mesma com relação a conhecer a Deus. Está emaranhado com Ele, eu estou envolvido nele, Ele é em você e você nele. Eu estou profundamente envolvido, mergulhado em Deus. Não é apenas eu sei, não é apenas eu conheci, não é apenas eu estudei e compreendi. É sobre essa vivência com o divino, é sobre essa andância, é sobre essa, permita-me a expressão, essa penetração em Deus e Deus em você. Deus quer que a gente não apenas entenda as questões dele na razão. Ele quer que isso desça para o coração, desça para a vida, norteie a sua caminhada e ele se torna aquele que caminha conosco diariamente em comunhão, em relacionamento. Se o nosso conhecimento de Deus for apenas cognitivo e não tiver essa profundidade do relacionamento, da vivência, da caminhada junta, será superficial. Se a gente apenas conhecer Deus, e conhecer Deus aqui até é presunçoso, né? Mas se a gente apenas compreender aquilo que Ele revelou para nós cognitivamente, corremos sérios riscos de naquele dia dizer: eu sabia que tu eras Deus e também eras homem. Eu sabia que tu eras uma trindade. Eu sabia, Senhor, que sem ti nós não perdemos nada. Eu sabia, Senhor, que tu ressuscitaste fisicamente. Eu sabia, Senhor, que tu irias voltar. Eu sabia, Senhor, que o Espírito Santo também era Deus. Eu sabia, Senhor, eu sabia tudo, eu conhecia tudo. A verdade é que a parte de mim. Por quê? Porque você não fez a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai dele não é apenas que a gente o conheça na mente, é que a gente viva Ele. É que a gente se relacione com Ele, é que a gente tenha comunhão com Ele. Cristo Jesus veio na terra para o quê? Para reconciliar o mundo com Deus. Em Cristo Deus reconciliava o mundo consigo. Sabe o que é? Jesus veio na terra para cumprir este propósito. Portanto, o interesse de Deus, a vontade de Deus é caminhar conosco, é ter paz conosco, é ter comunhão conosco, é andar conosco, é viver conosco, muito mais do que apenas conhecer racionalmente. A gente precisa viver. O cristianismo é muito mais do que mera compreensão intelectual. E olha, quem está falando com você é alguém que gosta de estudar. E não é presunção minha também dizer isso. Mas eu estou dizendo que a ortodoxia precisa me colocar de joelho aos pés do Senhor. A boa compreensão precisa me fazer render-se aos pés daquele que me chamou, daquele que me criou.
A boa teologia é aquela que me coloca aos pés de Cristo, aos pés da cruz, em comunhão com Deus, em intimidade com Ele. A boa teologia não é aquela que me torna um conhecedor distante, é aquela que me faz estar rendido aos pés dEle, onde eu o contemplo, onde eu o adoro, onde eu caminho com Ele, onde eu tenho vida com Ele. É muito mais do que compreensão intelectual, é vida, é o zoe de Deus em nós, é a vida de Deus em nós. A segunda verdade aqui, sabe qual é? Eu continuo. É que Jesus vai dizer para eles. Eles vão dizer ainda: olha, Senhor, Senhor, em teu nome curamos muitos enfermos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome. Eles vão usar a expressão em teu nome 3 vezes. E aqui mostra o que é. Primeiro é que o nome de Jesus é o foco central no reino de Deus. As ações do reino estão focadas no nome de Jesus. Faz-se as coisas no nome de Jesus. E esses homens aqui, que naquele dia não vão herdar o reino de Deus, são homens que sabiam disso, conheciam os meandros, conheciam as ritualidades, sabiam como fazer, sabiam o que fazer. Sabe o que é? Eram homens que entendiam de ritualidade. Eles sabiam que o nome de Cristo tem poder para expulsar os demônios. Eles sabiam que o nome de Cristo é o foco central para aquilo que a gente vai fazer no seu reino. Então eles conheciam de ritualismo, eles conheciam de regras, eles sabiam o caminho para que as coisas, entre aspas, deem certo. Eles sabiam qual era o caminho apropriado, o método para que no final o demônio vá embora, para que no final o enfermo seja curado. Eles conheciam de religiosidade, de ritualismo. E ainda assim, eles ouviram Jesus dizer: eu não vos conheço. Nós às vezes somos assim também. Conhecemos os rituais, somos ritualistas, somos religiosos. Quarta, domingo, de manhã ou à noite, sabemos os caminhos, sabemos falar como evangélicos, sabemos falar como cristãos, sabemos entrar, sabemos sair, sabemos usar os nomes, e a gente tem o conhecimento ritualista, o conhecimento das regras que aprendemos, que nos direcionaram. Mas Cristo mostra que esses homens que sabiam dos rituais, das regras, do que era apropriado, eram o quê? Eram desobedientes. Eles sabiam os rituais, mas não obedeciam à vontade do Pai. Conheciam o que fazer, como entrar. Olha, quarta, a pegada é mais assim. Olha, domingo é mais assim. Olha lá, é por aqui. Olha, a campanha é ali. Olha, é aqui, faz assim. Olha, o jejum. A gente sabe tudo isso. E Cristo aqui mostra para eles algo interessante, mencionado no AT, que era o quê? Muito mais do que ritualismo. Deus quer obediência. Deus não conhece ritualista, Deus conhece obedientes. Deus conhece quem obedece a sua palavra. Deus conhece quem obedece a sua disciplina. Sabe o que é isso? O conhecimento de Deus não é apenas aquilo que a gente entende. Não é isso, não é ritualismo. Às vezes tudo que a gente tem é ritualismo, é o hábito, é o costume, eu nasci assim, eu sempre fui evangélico toda a minha vida. É apenas ritualismo, é apenas religiosidade, é o religiosismo. E naquele dia Ele vai dizer: eu não te conheço. Mas eu sabia fazer, eu não te conheço.
Mas eu sabia orar, eu não te conheço. Eu sabia dizimar, eu não te conheço. Eu sabia ofertar, eu não te conheço. Eu sabia ir e voltar, eu não te conheço. Eu sabia dos Paranauê, eu não te conheço. Por que não te conheço? Porque você não se submeteu à minha palavra. Você não obedeceu à vontade do meu Pai. Você não obedeceu aquilo que eu estava orientando. Como o que, por exemplo? Como cuidar da motivação. Porque é possível, diz Timothy Keller, fazemos grandes coisas, mas motivados pelo anseio, pelo poder. É possível, fazemos grandes coisas, mas motivados por alguma outra coisa, por algum interesse que não é o Senhor. Quando eu estou fazendo, eu estou servindo, eu estou pregando, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou cantando, eu estou participando, eu estou vindo para a igreja, eu estou caminhando, tudo, faço tudo, mas a minha motivação, como está a minha motivação? Como estão os teus impulsos motivacionais? Se os impulsos motivacionais forem outros e não a glória dele, aquilo que estamos fazendo para ele nada serve. É aquilo que disse Paulo: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fosse queimado vivo por causa da fé, ainda que eu distribuísse os meus bens aos pobres, se não for motivado pelo amor, para nada serve, para nada presta. Muito mais do que fazer ou desfazer, olhe para o seu coração, olhe para as suas motivações, que a minha, que a tua, ao fazer qualquer coisa, seja a glória dele, a honra dele. Como disse Paulo: quer comais ou bebais ou fazer qualquer outra coisa, façais para a glória do nome dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não importa o ritual, a motivação deve ser o Senhor, a glória do Senhor. Esses homens conheciam os rituais, mas não obedeciam a palavra do Senhor. Na verdade, conheciam os rituais, mas não conheciam o Senhor. E eu lhe pergunto: quais rituais nossos aqui que você conhece? Mas a pergunta mais importante do que essa é: e o Deus dessa casa, você conhece? E aquele que nos chamou, você conhece? Aquele por quem fizemos as coisas, você conhece? Aquele por quem estamos cantando, você conhece? Quem vive da ritualidade conhece na superficialidade. E Deus nos convoca à profundidade. Deus nos convoca a conhecê-lo na profundidade. Não nas dos rituais, não do jeitinho nosso, meio que evangélico inventado por nós às vezes. Deus quer que a gente o conheça a partir do quê? Da sua palavra. Ao ponto de que, ao conhecer a palavra, ao obedecer a palavra, a gente faz, ainda que isso desonra a gente. A gente faz, ainda que isso signifique passar vergonha. A gente faz, ainda que isso significa morrer. Porque só quem conhece Ele na profundidade de fato vai ter disposição de morrer por Ele. E aqui esses homens conheciam os rituais. Eram religiosos, sabiam dos Paranauê, mas não conheciam Deus na profundidade. E a terceira verdade aqui, que eu termino, é que Jesus ouve eles dizer: em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos grandes coisas. E é interessante, em momento algum Jesus questiona a legitimidade dos milagres. Em momento algum Jesus questiona a legitimidade da expulsão dos demônios. Jesus não diz que os demônios não foram expulsados.
Jesus não diz que os enfermos não foram curados. Ele não questiona isso. Ele não diz aqueles milagres eram falsos. Ele não diz aqueles demônios era conversa. Ele não questiona momento algum a legitimidade. Portanto, pelo menos por inferência, aqui no contexto, nos permite pensar que de fato esses milagres aconteceram. Que de fato as curas aconteceram. Que de fato as expulsões dos demônios aconteceram. Em outras palavras, estes homens tinham o quê? Sabiam usar as ferramentas disponíveis para a jornada, para a implementação, para a comissão que nos ofereceram. Eles sabiam usar as ferramentas, eles sabiam usar os dons, eles tinham capacitação, eles tinham dons espirituais. Eles podiam orar por enfermos e serem curados. Portanto, os milagres não eram falsos. Sim, tem muita gente fazendo milagre, tem mesmo. A gente questiona alguns, mas tem alguns que acontecem. Mas é interessante que ele vai dizer: eu não os conheço. Por quê? Porque vocês praticam a iniquidade. O que é isso? Eles têm as ferramentas, eles têm os dons, eles têm os talentos, mas eles não têm santidade. Eles têm os dons, eles têm as ferramentas, eles conseguem orar por enfermos, mas eles não têm vida santa. Eles não estão crescendo em Cristo, eles não estão andando em vida santa, eles não andam de acordo com a palavra. Eles curam, expulsam demônios, fazem milagre, mas não há santidade, praticam o pecado. Às vezes temos os dons, as ferramentas, sabemos fazer, capacitados, mas não há em nós vida santa. Eu vim dizer-lhes que Deus usa até mula. A mula de Balaão falou, ou então Balaão viu. Deus usa até ímpio. Nabucodonosor teve o maior sonho profético que a gente já viu na história da Bíblia Sagrada. Sonhou com vários reinados: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E ainda sonho mais futurístico do que aquilo. Deus usa ímpio. Ciro sonhou e ele foi usado por Deus para mandar Israel de volta para a sua terra, Jerusalém. Deus usa ímpios. Sabe o que quer dizer o quê? Ser usado por Deus não significa aprovação divina. Ser usado por Deus não significa conhecer a Deus. Ser usado por Deus não significa ser conhecido dEle. Um dia os discípulos em Lucas vieram todos felizes: mestre, os demônios nos obedecem, os demônios se submetem, os enfermos foram curados. E Cristo disse: ei, não se alegrem por isso, não se alegrem por algo que é superficial, antes se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Sabe o que é isso? Muito mais do que qualquer dom. E temos que buscar os dons, porque são ferramentas para a missão. Mas mais do que qualquer dom, ou então que não falte os dons, mas que não falte santidade, que não falte vida com o divino, que não falte renúncia do pecado, que não falte equidade, que não falte em nós crescer cada vez mais parecendo com Cristo, que não falte em nós dia após dia semelhança com Cristo. Só conhece Deus na profundidade quem se propõe a se render a Ele e dia após dia crescer em Cristo, de fé em fé, de glória em glória. Nós somos convocados a crescermos em santidade, porque sem ela ninguém verá a Deus. É possível termos os dons, é possível curar os enfermos, e naquele dia ouvimos ele dizer: eu não vos conheço. Eu tenho os dons, eu não vos conheço. Eu sabia usar o teu nome, eu não te conheço.
Mas eu sei que tu és do Senhor. Eu não te conheço. Ele só vai nos conhecer se a gente se envolver com Ele, se a gente se emaranhar com Ele, se a gente permitirmos estarmos envolvidos nele e Ele em nós. É muito mais do que apenas compreender cognitivamente. É muito mais do que apenas saber os rituais. É muito mais do que apenas ter os dons. É ter comunhão com Deus. É se relacionar com o divino. Deus nos criou para a sua glória. E Deus nos criou para se relacionar conosco. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus relacional. É uma comunidade trinitária. São 3 pessoas, é uma única essência, uma única divindade. E eles vivem a relação intratrinitária chamada pericorese, como se fosse uma dança harmoniosa, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dançando harmoniosamente, sem que ninguém pisa no pé do outro. E ao nos criar, Deus está nos convocando para essa dança. Ao nos criar, Ele está nos incluindo para esta comunhão. Ao nos criar, Ele está nos convocando para essa relação, para essa dança entre Ele e nós, entre nós e Ele. Esse envolvimento tão profundo, como que alguém que está tão envolvido em uma dança. Mas não estou falando de arte mesquinha, não estou falando de arte superficial, estou falando de arte bela, profunda. É isso, Deus está nos convocando para esta dança, para esta comunhão, para esta vivência em que estamos com Ele harmoniosamente. Não é apenas para a gente ir no céu e acabou, é mais do que isso. Ele quer nos dar a eternidade. Mas por que isso? Porque Ele quer ter comunhão com a gente. Ele quer se relacionar com a gente. É por isso que Ele vai dizer: vocês não vão entrar, eu não vos conheço. Não é apenas sobre entrar ou não entrar. O condicional para entrar é esse conhecer a Deus, é esse viver em Deus, é essa comunhão com Deus. E ele pergunta: como está seu conhecimento de Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Eu lamento informar que sim, o cristianismo não é essa água com açúcar que alguns pensam. Vai ter condenação, sim. Vai ter julgamento, sim. Mas também tem uma boa notícia. Ele morreu por nós na cruz. Ele morreu para que aqueles que nele estivessem não fossem mais condenados, mas pudessem estar com Ele para todo sempre. Ele morreu para que aqueles que estivessem com Ele não ouvissem no final do julgamento: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas ouvissem Ele dizer: vindes benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus quer que você o conheça. Deus quer que você saiba quem Ele é, mas não apenas cognitivamente. Faça isso, mas mergulhe nele. Deixa que esse conhecimento desça em seu coração, domine sua vida, envolva você. Sejamos intelectuais. Deus quer que a gente o ama também com entendimento, porque crer é também pensar, diria John Stott. Mas o pensar ou a mente, o conhecer, não pode ficar apenas aqui na mente. Deve descer para o coração, deve descer para a nossa vida e nos levar para estarmos rendidos aos pés dele, em comunhão, em vida com Deus. Não deixe que o seu trabalho, não deixe que a sua correria, não deixe que a sua luta diária, não deixe que a pressão roube você de Deus. Deus quer estar em comunhão conosco. Vem para a dança. Deus está nos convidando. Vem para a dança. Vem para a dança. Vem para a dança. Vem para esta comunhão. Vem para esta comunhão.
vem para esta dança em que o amor é exalado, em que o amor é vivenciado, em que há comunhão entre eu e Deus, em que eu estou envolvido nele, como que semelhante a um homem e uma mulher que estão naquele momento, porque sabe o que eu estou falando. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Nós estamos no final do ano e é uma oportunidade para refletirmos sobre isso. Nossa razão principal de estarmos aqui é Deus. Se a razão por que eu estou aqui